Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast para falarmos sobre o show da WWE. Nesse caso é o show do SmackDown. Então, sem mais delongas, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos nessa, só relembrando que nessa sexta-feira às 18h30 ou 6h30 da tarde, horário de Brasília, eu vou estar fazendo uma live especial de 200 mil inscritos aqui no canal e falando sobre WWE, sobre tudo que vocês quiserem, respondendo perguntas. Então não percam, vocês que vão estar em casa nesse horário, certo? Bom, vamos falar sobre o show do SmackDown aí, que eu acabei perdendo o começo dele, né? Eu só fui ver o que aconteceu no replay depois, que ao que parece o Shane apareceu lá um tanto bravo pelo fato de que o seu pai, Vince McMahon, acabou apanhando semana passada pelo Roman Reigns. Muita gente falou que o segmento foi ruim, que o Shane falou coisa com coisa, falou nada com nada. O Roman apareceu. Quando o Roman apareceu, ficou 2 horas fazendo a entrada, e quando parecia que ia pra porrada, veio o Elias e atrapalhou ele. E aí o Elias e o Shane se juntaram pra bater no Roman Reigns ali, e aí 2 contra 1. O Roman Reigns não aguentou e acabou apanhando, né? E depois no backstage o Elias desafiou o Roman para um combate no Money in the Bank, que foi confirmado, o Roman Reigns aceitou. Foi esse o segmento, em resumo, o que me passaram. Depois eu vi uns trechinhos no replay também que a WWE mostrou lá. E realmente foi mais ou menos esse o segmento e o anúncio de Elias contra o Roman. Eles envolveram o Shane junto, né, o filho do Vince. O que eu achei algo interessante, até porque já que o Vince não pode lutar, tem o filho dele para tentar fazer essa função. Então é a história que estava sendo especulada mesmo, né? O Vince vai colocar ali uma lista de caras para ser os capangas dele, né? Então você pode começar ali com o Elias, do Elias pode vir o próprio Shane, do Shane pode vir outros nomes, o Randy Orton talvez ali, algum outro nome Rio, talvez o Rusev, talvez o Lars Sullivan, e meio que empilhando ali uns nomes para tentar barrar a carreira do Roman Reigns no SmackDown. A ideia de fazer isso é claramente tentar pegar a melhor parte, talvez, da carreira do Roman Reigns, que foi justamente nos momentos onde ele confrontava o Vince McMahon, né? Porque aí o público adorava ver ele batendo no Vince. Algo que é meio contraditório, né? Porque por trás da história, por trás da kayfabe, o Vince McMahon adora ele, e ele só tem esse destaque graças ao Vince. Então, meio que ele rivalizar com o Vince, os dois se odiarem ali, é engraçada, né, a situação. Mas funcionou no passado. A WWE quer fazer uma espécie de remake agora no SmackDown e vai ter o Roman contra Elias. Eu acho que a principal coisa relacionada ao Roman contra Elias não é nem o combate em si, porque é um combate bem simples. Muita gente, inclusive, ficou até chateada com esse anúncio, porque ano passado no Money in the Bank a gente teve o Roman Reigns contra Mahal, também um nome meio aleatório. Acho que a exploração por enquanto é um combate normal. Pode até ser que nas próximas semanas eles inventem alguma coisa de ter alguma outra exploração, mas por enquanto é um combate normal. E eu acho que o que chama a atenção é que nenhum dos dois vai estar no Money in the Bank Ladder Match, né? Porque normalmente, se os caras eles já têm um combate no Money in the Bank normal, eles não vão estar lá no Money in the Bank Ladder Match também, válido pela pasta do Money in the Bank. Então, o Roman Reigns, que não tinha um perfil de Mr. Money in the Bank mesmo, tipo, muita gente deve concordar com isso, que ele não precisa dessa pasta. E se ele ganhasse, provavelmente ele ia acabar fazendo igual nos últimos anos, aí de, eu vou agendar o cash-in porque eu sou um cara honesto, né? Ia ficar muito tosco, então a pasta ia acabar sendo desperdiçada de novo. No caso aqui não, no caso do Elias, ele sim, talvez ali fosse um cara que realmente só dá pra imaginar o Elias um dia ganhando um título mundial, pelo menos hoje. Não sei se o Elias de repente vai se tornar um super destruidor no SmackDown esse ano, mas por enquanto você só consegue imaginar ele sendo campeão mundial ou universal se for com um cash-in. Tipo, e olhe lá, com um cash-in, olhe lá, talvez nem com isso, né? Mas ainda assim não acho uma perda assim. Talvez fosse legal ter ele na Ladder Matches, porque era um dos nomes especulados, então só para ter um favorito a mais ali e a gente não saber exatamente quem vai ser o vencedor.
Mas eu não escolheria ele como vencedor. Pra mim não tá pronto ainda. Eu não gosto muito do Elias e acho que ele precisa ainda passar por um mid-card ainda. E aí depois, quem sabe lá na frente, ser Mr. Money in the Bank, pra quem sabe ser campeão mundial. Mas pra já eu acho que não. Embora ele tenha sim um perfil, mas não acho que seria a opção ideal. E aí, tipo, tirou um ali que poderia ser um dos favoritos já dessa disputa. Não só esse, como tirou outros também que a gente vai falar na sequência, né? Primeiro a gente teve lá um combate do Finn Balor contra o Andrade, né? O Andrade até fez uma promo lá de que... ele não, né? A Zelina fez, né? De que o Balor fugiu pro SmackDown, mas não tem como fugir de Andrade. Meio que aquilo que eu falei, né? Não fazia muito sentido o Finn Balor mudar pro SmackDown um dia depois de perder pro Andrade no Raw, que tinha mudado pro Raw. Acho que a WWE foi perceber isso depois, né? E aí rolou a luta... E dessa vez a Zelina Vega foi tentar ajudar o Andrade de novo, só que ela acabou atrapalhando, né? E aí o Finn Balor venceu. Não era válido pelo título continental, mas ficou 1-1, digamos assim. Então o Andrade ainda não está com tanta moral para pedir uma chance por título, né? Mas ele pode ganhar uma chance por título. Só que eu não acredito que isso vá acontecer no Money in the Bank, porque eu acho que tanto o Andrade como o Finn Balor vão estar na Ladder Match válida pela pasta do Money in the Bank. Acho que os dois vão estar nela, né? Junto com mais algum do SmackDown e aí mais 3 do Raw também, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas se for o caso de Finn Balor e Andrade não estarem na Ladder Match e fizerem algum combate no Money in the Bank pelo título continental, aí, meu amigo, você tira mais um, no caso o Andrade, da disputa, que é outro favorito. Outro que poderia ser um dos favoritos a vencer. E aí, é o que eu tô dizendo, tá sobrando pra dois caras que eu vou falar no final do vídeo. A pasta do Money in the Bank tá sobrando pra dois caras. A não ser que ocorra uma grande surpresa, mas o que parece é isso, né? E eu já vou falar na sequência. O Finn Balor venceu, se manteve como campeão continental e a situação é essa. A gente teve lá também primeiro combate ali da dupla de Asuka e Kairi Sane, né? Formados ali, trazidos pela Paige. E lutaram ali com as campeãs. Aliás, foi um combate individual no caso. Tô confundindo tudo aqui. É que as duas apareceram ali, óbvio, né? E aí a Peyton Royce lutou com a Kairi Sane. E a Kairi Sane passou por cima da Peyton Royce ali. Rapidamente venceu. Comemorou. E depois do combate apareceu lá a Mandy Rose e a Sonya Deville ali pra reclamarem daquilo. Da Paige. A Paige meio que trocou elas, né? E aí então com essa birra. Então... Aí é que tá, né? A gente tem que ver se alguma dessas duas duplas aí vai acabar enfrentando a Peyton Royce e a Billie Kay provavelmente no Money in the Bank. Eu acho que vai sair daí a desafiante delas. Eu acho que vai ser a Mandy Rose e a Sonya Deville, porque eu sinto que ainda tá cedo para Asuka e Kairi Sane já ganharem uma chance, porque eu acho que quando elas forem ganhar, elas vão... aparecer ali com a chance e ser campeãs já. E eu não acredito que as Iconics vão perder o título já agora. Então, por isso eu acho que vai dar Mandy Rose e Sonya Deville. Eu também acho muito estranho a Paige junto com essa dupla. Tipo, nada a ver, sabe? As duas juntas, tipo... as três juntas no caso, tipo, o que a Paige tem a ver com duas asiáticas ali? Qual a química dela com as duas? Não tem nenhuma, ela combina muito mais com a Sonya Deville que a Mandy Rose. Pode até ser que essa storyline seja encaminhada pra Paige trair ali as duas japonesas e realmente se unir a Mandy Rose e Sonya Deville, porque faz muito mais sentido, é muito mais a cara dela, tipo, não tem nada a ver com as duas aí, Kairi Sane e Asuka. Tudo bem, talvez as duas precisem mesmo de alguma manager com elas, mas eu não sei se a Paige é o nome ideal, tipo, parece que novamente só colocaram a Paige ali pra fazer isso porque não tinha o que fazer com ela, que ela tem contrato, mas está lesionada, mas pô, pelo menos volta ela com o Absolution, tipo, pra que fazer elas se unir as japonesas ali, nada a ver, né? Aí depois apareceu lá o Mahalzão, todo ali, meio que empolgado pra luta dele, né? Que ele ia ter com o Shade Gable, que separou do Bob Roode, que agora é Robert Roode, né? Só que antes do combate acontecer, o Shade Gable tava entrando e vem o Lars Sullivan e ataca ele ali pelas costas, né? Dá uma surra ali no Shade Gable pelas costas, invade o ringue pra tentar pegar ali o Jinder Mahal, né? E aí é engraçado, porque até agora ele só tava atacando lendas, né? E aí seguiu o critério, foi atacar uma lenda que era o Mahal, só que o Mahal foi mais esperto e fugiu.
e deixou os Marajinhas lá para levarem uma completa surra do Lars Sullivan. Aí nisso, de repente, aparece o R-Truth, né? O R-Truth ali aparece, tira o casaco, parte pra cima do Lars Sullivan ali. Eu não sei o que ele pensou, hoje eu se consagro, como diria Milton Leite, né? E o coitado ali até acertou uns 6 socos no Lars Sullivan, mas depois aí foi esmagado, apanhou feio. Aquele powerbomb que o Lars Sullivan faz é muito legal, né? E acabou ali com o R-Truth, sem dó, sem piedade. Mais uma vez, mais uma semana. Ao que parece, talvez o primeiro combate do Lars Sullivan seja com o R-Truth, porque o R-Truth é o único que quis revidar aí. Então pode rolar algo assim. Muita gente falou que tá chato, que ele deveria lutar com alguém. É a terceira semana que ele tá fazendo isso, né? Eles estão guardando ele aí, talvez para um pay-per-view, pro Money in the Bank, pra ele ter a primeira luta. Não acho que ele vai estar na Leader Match do Money in the Bank, da pasta, seria uma surpresa pra mim ele estar lá. Embora essas lutas assim, seria legal ter um monstro, um cara mais pesado, mas no Raw já tem um que pode ser o Braun Strowman esse ano novamente participando, já que é o atual vencedor. Só pra participar, não gostaria que ganhasse de novo. Então, aguardemos aí o que farão com o Lars Sullivan. Mas falando sério agora, se ele atacou o Chad Gable e tentou atacar o Mahal, significa que ele não tá indo só atrás de caras antigos, não. Porque o Chad Gable e o Lars Sullivan não são. Nem o R-Truth, nem o R-Truth chega a ser uma lenda. É um cara antigo. Mas não é mesmo nível que Hardy Boyz, que Rey Mysterio, que Kurt Angle. Então ficou meio estranho isso, mas vamos tentar entender o que o Lars Sullivan quer em breve, né? Aí a gente teve lá um segmento também feminino com a Charlotte e com a Becky Lynch. E elas finalmente iriam se ver cara a cara desde a WrestleMania. Bom, a Charlotte tinha exaltado lá o evento principal feminino que teve, exaltado a Ronda, a Becky. Só que o argumento dela é que a Becky finalizou a Ronda e não finalizou ela, Charlotte, né? Então, segundo a nossa querida Charlotte, como ela não foi derrotada, ela tinha que ter o título ali dela, o título do SmackDown. A Becky Lynch apareceu e falou que o combate tinha a explosão de a vencedora leva tudo. Você entendeu o que significa isso? E foi o que aconteceu, né? E ela não bateu a Charlotte porque ela tinha que bater a Ronda, a mulher mais malvada do mundo, que ninguém tinha feito aquilo ainda antes, né? E a Charlotte não precisava, ela já bateu a Charlotte outras vezes, já várias vezes. A Charlotte falou que é verdade, que nas últimas vezes ela perdeu, mas ainda assim, quando a Becky continua incomodada com ela, porque quando a Lacey Evans aparece no Raw, ela só sabe falar de Charlotte, Charlotte, Charlotte. Então, deixou claro que depois da Lacey Evans, ela, Charlotte, vai estar lá, porque ela vai ser a próxima da lista, né? E a Becky, não, você não vai ser a próxima da lista. Toda vez você quer pular à frente das outras, você quer ser o centro das atenções, quer pular a fila. Eu quero dar oportunidade pra alguém, mas não pra você e tal. Enfim, aí aparece a Bayley. A Bayley vai lá, então, e aparece e diz ali pra Becky Lynch que a Becky Lynch já bateu algumas vezes a Charlotte, bateu a Ronda, mas a Becky Lynch bateu 0 vezes ela, Bayley, né? Que é verdade, né? Inclusive, é engraçado, né? Até talvez o Summers ano passado, a Becky Lynch ali, eu acho que das 4 Woman era a mais jobberzinha, né? Perdia pra Bayley, perdia pra Sasha, perdia pra Charlotte. E agora, de repente, está se tornando a mais over, né? Pra você ver o que um tapa na cara não fez naquele SummerSlam. Enfim, e aí então a Charlotte disse que aquele show era o show dela, pra Bayley abaixar a bola. A Bayley tacou o microfone aí da Charlotte pro lado, encarou ali a Charlotte, falou que pra Charlotte ali que ela quer a oportunidade pelo título, então já que a Charlotte também quer, porque elas não disputam naquela noite, né, pra ver quem realmente merece. E meio que então as duas vão por um combate, né? Disputam ali intensamente, a Bayley vai até que bem, mas é aquela história, né? A Charlotte dificilmente perde, ainda mais limpo, mesmo sendo heel, e aí mandou um spear nervoso ali na Bayley, saiu vitoriosa, classificada pro Money in the Bank, né? Fiquei tristezinho pela Bayley, tipo, coitada da Bayley. Bayley é uma estrela assim que eu gosto muito, quer dizer, não muito, mas é legal, cara. Ela é talentosa também, eu lembro muito dela nos tempos do NXT.
Eu acho que é engraçado, né? Daquela geração da NXT lá 2015, as mais queridas eram Sasha e Bayley. Aí passou o tempo, acabou que subiu a Charlotte no nível lá em cima. A Sasha foi acompanhando. A Bayley até tentou num período também, mas não conseguiu. E aí do nada a Becky subiu ali acima de todas. Tipo, é uns negócios absurdos que acontecem na WWE, né? Então não se surpreenda se, por exemplo, ano que vem o destaque seja, sei lá, a Bayley. Acontece umas coisas doidas assim, do nada. Mas o ponto aí é o seguinte, né? A Becky Lynch vai ter que lutar com a Lacey Evans e vai ter que lutar com a Charlotte. Eu tinha até comentado isso ontem, né? A Becky vai defender os 2 títulos? Vai defender os 2 títulos na mesma noite. Significa que ela vai perder os 2 por ter 2 combates? Não exatamente. Porque a gente tem que lembrar, 2015, Night of Champions, Seth Rollins enfrentou só o John Cena pelo título americano e só o Sting pelo título mundial. Tipo, pra você ver, 2 pedreiras e ele conseguiu perder o primeiro combate, o John Cena, e aí você pensa, pô, se ele perdeu o primeiro, vai perder o segundo também, porque tá cansado. Mas não, conseguiu vencer e sem interferência, sem roubo nem nada, né? Venceu o Sting. E ainda veio o Sheamus, na época Mr. Money in the Bank, que tentou fazer o cash-in, mas foi impedido pelo Kane, que retornou também, né? Foi uma reviravolta total. Então, pode acontecer umas reviravoltas assim. A Becky venceu o primeiro combate, aí no segundo combate apareceu alguém e causar desqualificação e ela conseguir manter os 2 títulos. Ou ela perdeu o primeiro e conseguir vencer o segundo. Ou ela perde o primeiro, vence o segundo combate, aí vem a Miss Money in the Bank e faz cash-in nela, e aí ela, como está cansada depois de 2 lutas, perde. Ou ela ganha os 2 títulos, os 2 combates, aí vem a Miss Money in the Bank, faz cash-in por algum deles e ganha o título, e um dos títulos dela, e a Becky fica só com o outro. Eu acho que inclusive pode acontecer isso. O único problema é que ano passado já rolou isso, né? Já rolou cash-in no próprio Money in the Bank. Então eu não sei se eles vão repetir de novo um cash-in no mesmo dia do Money in the Bank. Mas poderia rolar. Vem ali e ganha da Becky um título e a Becky só fica com o outro, né? Só fica com o outro cinturão. E aí... Estão falando que ela vai ficar no Raw. Eu também acho que a Becky vai ficar no Raw, porque a divisão feminina do SmackDown tá bem forte já, né? E ela reforçaria o Raw com... Então aí se ela for manter algum, ela vai manter o do Raw. E ainda mais a adversária, a Lacey Evans, também é mais fácil, entre aspas, que a Charlotte, né? A Charlotte aí pode vencer muito bem a Becky e deixar o título feminino no SmackDown mesmo ali com ela. Mas não sei, tá com, sei lá, hein? Do jeito que a Becky vai acabar ganhando das 2. Eu não duvidaria, não. Ou ela pode perder os 2 títulos na mesma noite, em 2 combates, sem ter cash-in nem nada. Tipo, o que pode acontecer também, eu tava pensando aqui, é a Lacey Evans ganhar o do Raw ali contra a Becky. E aí depois a Becky perder também o do SmackDown pra Charlotte. E a Becky ficar sem os 2 títulos, a Charlotte lá toda felizona e a Charlotte tomar cash-in de novo e perder o título ali também pra alguma Miss que tenha vencido no SmackDown ali. A própria Bayley, por exemplo, se vingando. E aí a Charlotte ficar sem nenhum cinturão, a Becky também perder todos os cinturões e termos 2 novas campeãs. Ia ser demais, né? As 2 ali finalmente saindo dessa rota. As 2 perdendo os títulos na mesma noite. Seria legal. Seria muito legal, né? Enfim. Aí chega o evento principal, né? Nakamura contra Kofi Kingston. Aí, pô, pelo amor de Deus, né? Evento principal, se colocar Nakamura contra Kofi é brincadeira, né? Eu só fui assistindo mesmo pensando numa traição do Kevin Owens mesmo que veio a acontecer depois da luta, né? Porque, pelo amor, né? Pelo amor. Rolou essa luta ali e nem teve um final nela, né? Quando o Kofi tava perto de ganhar, veio ali o Rusev e atacou o Kofi, aí começou aquela confusão, o Xavier foi lá ajudar, o Kevin Owens também jogou o Rusev pra fora, depois ali o Kofi bateu na Nakamura, e aí quando ele vira, o Kevin Owens manda um super chute ali no Kofi Kingston, manda um super kick ali no Kofi Kingston, rasga a camiseta ali do New Day, e aí dá uma sua no Kofi, depois o Xavier tenta ajudar, ele faz aquele powerbomb na quina do ringue no Xavier ali, que ele já fez em Sami Zayn, que ele já fez em John Cena, que ele já fez em Chris Jericho, né? E trai ali o New Day, trai o Kofi Kingston, mostrando que o interesse dele é o título mundial, tanto que ele até segurou ali. E óbvio que isso ia acontecer, tipo, esse é o Kevin Owens, tá ligado? O Kevin Owens não é... Ele poderia até virar babyface, o Kevin Owens.
Mas não nesse nível. Nesse nível de elogiar o Kofi, lamber o Kofi e virar o Big O, dançarino. Não, pera aí. Se o cara tá fazendo isso aí já é muita falsidade, sabe? Tipo, é igual o Marco Alvaro foi lá e fez essa brincadeira, né? Quando a esmola é muito grande, o santo desconfia, né? E é verdade, cara. Aí, pô, pelo amor de Deus, aí tá passando os limites. Aí você já tá sendo falso demais, né? E traiu então o New Day ali, como alguns já imaginavam. Eu acho que, pra quem, igual eu, pensou que o Big E no futuro pode voltar com ciúmes do que o New Day acabou fazendo ali, de ter trocado ele pelo Big O ali, eu acho que é possível isso acontecer. Depois dessa storyline aí, o Big E voltar e ficar bravo, sabe? Falar, mas eu lembro do que vocês fizeram. Vocês foram lá e abraçaram o Kevin Owens em vez de pensar em mim e tal e tal. Ainda é possível, então não descartem essa história. Mas por enquanto vamos ter essa aí do Kevin Owens contra o Kofi, né? Muita gente feliz, né? Tipo, pô, voltou o Kevin Owens de verdade, o Kevin Owens raiz. E torcendo pra ele também, muita gente aí querendo ver o Kevin Owens com o título mundial. Ele já tem o Universal, que também é considerado mundial, mas esse seria o mundial mesmo, né? E aí tem a argumentação, né? Tipo, o Kofi já teve um momento dele na WrestleMania e agradou o público, não precisa se manter como campeão, tem que dar o título pra alguém mais sério agora e tal. O Kofi não tem cara de main event e tal. Não tá tão errado falar isso. O Kofi, se perdesse o título pro Kevin Owens, não seria o apocalipse, né? O Kofi já teve um grande momento dele na WrestleMania, toda essa caminhada. Então, poderia até ser uma forma de promover bem o Kevin Owens aí, que o pessoal ia ter um ódio dele, de acabar rapidamente com o reinado do Kofi Kingston depois de tanto tempo que demorou para conquistar o cinturão. Por outro lado, também dizer que o Kofi venceu o Kevin Owens agora seria ruim, eu acho que também não, porque o começo do reinado dele é agora, sabe? Tipo, acabou de começar e aí já perder também. Então, ele venceu o Kevin Owens não seria ao todo ruim, embora também poderia ali meio que prejudicar a imagem do Kevin Owens, Rio ali, perdendo mais uma vez e tal. Eu acho que é o seguinte, tinha os rumores de que o Kevin Owens ia lutar com o Daniel Bryan na WrestleMania pelo título mundial. Aí, de repente, esse combate é adiado pro Fastlane e colocam o Kofi na WrestleMania. Então, eu acho que houve um acordo, talvez, sabe? Tipo, Kevin Owens, você enfrenta o Daniel Bryan no Fastlane, era pra ser o Kofi, mas vai ser você, e o Kofi vai pra WrestleMania. O Kofi ganha o título mundial na WrestleMania, tem um momento dele. Aí depois da WrestleMania você enfrenta o Kofi e aí você ganha o título mundial, como a gente prometeu, só que em vez da WrestleMania vai ser depois, né? Porque o Kofi agora tá mais querido pelo público. Pode ter sido esse o acordo, então, ali entre eles. Possibilidades de cash-in nessa luta. Tem que ver quem vai estar na disputa do SmackDown ali pelo título mundial, né? Eu creio que se for haver cash-in seria no Kofi. O Kofi vencendo e sofrendo ali. Porque seria o coitadinho, né? Tem que ver então quem vai estar nessa disputa. Mas aí o ponto é o seguinte. Se já descarta também ali participando do Money in the Bank, o Kevin Owens. Se o Kevin Owens participa da Ladder Match do Money in the Bank, era outro nome extremamente favorito para vencer. E aí você tira ele, você tira o Andrade, você tira o Balor, você tira o Elias, o Roman. Tá sobrando, meu. Você tira o AJ Styles também, tá sobrando pra Drew McIntyre ou Baron Corbin. Tá sobrando pra um dos dois. Claro, a gente tem que ver as confirmações ainda. Mas tá sobrando pra esses caras. O Drew principalmente, né? Porque o Corbin ainda existe aquele problema de ele já ter vencido já uma vez. Então é mais improvável. Agora o Drew também. Teria mais chance. Aí muita gente vai dizer, mas não tem perfil, porque ele pode vencer limpo e tal. Aí aqui tá, é um critério que eu gostaria que a WWE seguisse, eu e muitos, né? De você dar uma passa Money in the Bank pra quem precisa desse atalho pra ser campeão mundial. Mas não significa que a WWE segue esse critério. Até porque a gente tem que ver os últimos vencedores. O Ambrose não precisava. O Corbin, naquela época, o Corbin não tinha perfil de Mr. Money in the Bank. O Braun Strowman ano passado nem se fala. Então, ela não segue esse critério. Esse critério é o que a gente quer que exista, mas ele não existe. A verdade é essa. Então, a chance do Drew vencer é muito grande, depois que a gente viu nesses últimos anos, né? Então, tendo perfil ou não, ele pode muito bem fazer um cash-in estilo Kane 2010, se eu não me engano, fez no Rey Mysterio. Um cash-in bem apelão, sabe? O cara vem, depois de uma luta, faz o finisher campeão. Simples assim. Pode ser isso. Ou não precisa ser o cash-in agora, mas no futuro.
Não precisa ser rápida, né? Então, eu acho que tá sobrando muito pra ele. Aí teria o que é o Corbin também, que a gente tem que lembrar que a WWE quer cada vez mais apagar ali os recordes, a história do CM Punk. E o CM Punk é o único que já venceu 2 vezes o Money in the Bank. O Edge já foi 2 vezes Mr. Money in the Bank, mas ele não ganhou 2 vezes o Money in the Bank. A outra vez ele ganhou lá a pasta que o Mr. Kennedy tinha ganhado no Money in the Bank. Só que aí ele ganhou num combate, era uma aposta. Então, ele não ganhou 2 vezes. Quem ganhou 2 vezes foi o CM Punk. Então, o Corbin poderia ganhar essa segunda vez e pegar o recorde do Punk. E aí, nessa segunda vez aí, agora sim ele tem perfil de Mr. Money in the Bank, diferente de 2017. E aí poderia também ser uma história de superação, né? Ele falhou no passado, agora ele venceria a pasta e dessa vez faria o cash-in com sucesso. A própria caminhada dele para fazer cash-in poderia ser isso, sabe? Tipo, você vai fracassar de novo, você vai falhar de novo, você é um fracassado, você nunca vai conseguir ganhar e tal ali. Ele falhar algumas vezes ali, sabe? Até finalmente, em algum momento, ele se tornar o campeão. E olha, tanto o Drew como o Corbin, você pode até discutir se eles têm perfil ou não, se seria legal ou não, mas convenhamos que os dois que estão sendo mais construídos aí, se a gente for pegar a questão de coerência, no último ano aí foi o Drew, o Corbin, os desenvolvidos na WWE, talvez o Ziggler também, que depois sumiu. Então, se for para dar pasta para alguém, seria para alguém que no último ano estava sendo construído para ganhar ela. E eles têm esse perfil dos que possivelmente vão estar nessa disputa. Então, tanto o Drew como o Corbin, acho que agora tem grandes possibilidades de se tornarem os próximos vencedores aí do Money in the Bank. Qual dos dois vai ser, eu não sei, mas acho que as duas opções seriam legais aí. Não significa que precisa ser campeão agora, tá? Fazer cash-in agora. Tem tempo ainda para isso, mas é isso que eu penso a respeito. Comenta o que vocês pensam também. Deixa o like, se inscreva no canal. Não se esqueçam da live sexta-feira. Um abraço, até a próxima e fui.